Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui Ele nos sustentou. Ele tem nos falado sobre esses dias, sobre o entendimento de próprios olhos, sobre a cegueira. A Bíblia diz: não associeis com as obras infrutíferas, porque as obras infrutíferas levam à cegueira, como a palavra nos diz. O Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos a fim de que não vejam. E eles se declaram que veem, como assim os religiosos, Jesus nos ensina dos fariseus, diziam que viam e por isso o pecado estava diante deles, porque se declaravam doutores da lei, mas louvavam aos ímpios, sendo que nós devemos, aquele que segue a lei, segundo a Cristo, que só se alcança o cumprimento dela através dele, ele exorta os ímpios, e aquele que tem entendimento de próprios olhos, por associar com aqueles que andam na impiedade, ficam na cegueira e acabam louvando ao ímpio, aonde agem na parcialidade, porque acabam condenando o justo, e louvando ao ímpio. Assim como ali, tanto as autoridades dos sacerdotes, do sumo sacerdote, os governantes, as nações que amotinavam em vão e amotinam até hoje, elas agem na parcialidade, porque elas acabam favorecendo os ímpios e privando o justo, daquilo que lhe é por direito, não violam o direito, não se pratica a justiça do alto, age na parcialidade, tudo por conta das obras infrutíferas. Por isso que Jesus disse: a luz veio ao mundo e amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, obras infrutíferas. Não desvia-se do mal. Como ele nos disse, quando Saulo teve aquele encontro, ele ficou cego. E ali, quando ele viu a luz, ele ficou cego, porque a luz confrontou as obras infrutíferas que estavam nele, porque ele perseguia os cristãos, ele estava contra aquele que podia o salvar, e quando ele tem aquele encontro, ele fica cego, e ali Cristo começa a revelar para a sua vida qual que era o propósito que ele tinha na sua vida. Primeiro, de ser restaurado a si mesmo, ter o temor de Cristo para salvar a sua alma através das boas atitudes. Saulo, teve que largar das obras infrutíferas, onde passou a chamá-lo de Paulo, e ali ele começa, aquele que perseguia passa a ser perseguido, porque ele já não estava com as obras infrutíferas segundo o mundo, mas sim segundo o Espírito, E o Espírito milita contra a carne, assim como o mundo segue segundo o entendimento de próprios olhos, não desvia do mal, segue as obras infrutíferas. E aqueles que seguem segundo o Espírito, seguem segundo as obras frutíferas do Espírito Santo, que é o amor, que é a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a fé em Cristo, o amor, que é a forma certa de utilizar os dons
que são irrevogáveis, mas cessará, né? E já o amor, ele é eterno, nada nos separa do amor, que é Cristo, que através do exercício constante da fé, vamos atingindo uma maturidade mediana, da qual nós já desviamos do mal, né? Desvia da vanglória, desvia da soberba, cada dia diminui para que ele cresça em nós, né? Obras frutíferas, né? Obras infrutíferas, cegueira. Obras frutíferas, cada dia mais visão, visão espiritual, visão do reino do alto, do qual nos concede a sabedoria para governar com direito, com justiça, com equidade. Assim, nós devemos proceder. Jamais vos associeis com aqueles que andam nas obras infrutíferas, para que não sejam influenciados e acabe tendo um entendimento de próprios olhos, né, onde o coração endurece e se desvia da verdade. Como Paulo sempre ali dizia, temo que assim como a serpente seduziu Adão e Eva ali no paraíso, venha vos seduzir com as paixões da carne, do mundo, né? Com a cobiça, com a inveja, com a ambição, tudo obras infrutíferas que petrificam o coração, não retém a água, que é a sua palavra que é viva e eficaz, e com isso não há mais purificação, né? Uma mente cauterizada, do qual, quando assim se entrega na apostasia, no esfriamento do amor, né, já não se utiliza os dons que são irrevogáveis da forma que deve exercer, que é pelo amor, né, já se utiliza a piedade como fonte de lucro e não como fonte de alegria, como tivesse, como deveria ser, né, assim como ele nos ensina. Ainda que fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que pegasse tudo que tem e vender aos pobres, sem amor nada seria, né? Como um sino que ressoa, ecoa, algo mecânico, não tem mais a sensibilidade, endureceu o coração, né? Não faz por espontaneidade, por amor, né? Já as obras infrutíferas sufocam, né? Aquilo que é as obras do Espírito Santo, permite que o maligno arranque, né? É como espinhos, sufoca aquelas obras e cai-se na cegueira, né? E ainda que alguns preguem a verdade, né, já não se aceita, né? O coração endurecido, ele chega ao ponto de convencer, né, que somente aquilo que ele sabe é que é correto, né? Ainda que ouça as verdades, é um espírito de entorpecimento, né, enviado pelo próprio Deus, porque ele permite. A um ele endurece, a outro ele amolece. É a forma que Deus, na sua soberania, trabalha, né, porque dele não se zomba, tudo aquilo que plantares certamente colherás, né? Então, aquele que se exalta, né, ensoberbece, ele endurece mais ainda, né, para que ele seja humilhado. Já aquele que é humilhado, aquele que se humilha a si mesmo, né, ele dá mais crescimento ainda, ele purifica e limpa mais ainda para que produza ainda mais frutos, porque ele será honrado, ele receberá. Jesus disse, aquele que participar das mesmas aflições, né, da qual eu vivi, também participará da honra e da glória, né? Sempre glorificando não a si mesmo, mas o Espírito Santo através do bom testemunho, né? Do qual, através do nosso bom testemunho, uma multidão de almas também se arrependem e alcançam a
as obras do Espírito Santo, do qual se estavam vivendo, né, tanto como ele nos disse antes, tanto o tolo que está no mundo, que não tem conhecimento nenhum, que tem mais esperança do que aquele que tem o entendimento de próprios olhos, né, aquele que caiu no esfriamento, na apostasia, na iniquidade. Porque ele, quando ouve as verdades, né, ele começa a ter a terra preparada, né, e se torna uma terra boa, e produz os frutos, passa a viver justamente desviando do mal, que é o entendimento, né? Já o que cai na iniquidade, no esfriamento, por ter associado às obras infrutíferas, por ter associado a pessoas que os influenciou, às vezes estavam vivendo de forma justa, mas agora estão injustamente por ser influenciados por aqueles que estavam nas trevas, nas obras infrutíferas. A Bíblia diz que há mais esperança para o tolo que ainda não tinha conhecido as verdades, do que aquele que conheceu os mandamentos e deu as costas, né, aos mandamentos. E a Bíblia também relata sobre o remanescente, que mesmo assim, pela misericórdia e benignidade de Deus que dura para sempre, ele iria usar da sua compaixão com alguns, né, que não estaria riscando o nome no livro da vida, né? Mas aqueles que riscaram, que foram riscado o nome no livro da vida, né, receberá o galardão daquele que o enganou, né, que este é a segunda morte, né, que é onde não haverá ressurreição, e sim um lago de fogo, né, onde não se apaga. Em mais um dia que a gente continue vigilante nas obras frutíferas, do qual abre a nossa visão para o reino dos céus, para as coisas que são invisíveis, mas quando nós vamos aguçando esta visão, nós já contemplamos, né, aquele versículo que diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando mais nós estivermos nas obras frutíferas, mais ele abre a nossa visão e nós temos um entendimento, a revelação da palavra, que através dela o adversário não nos rouba, né? E nós temos a compreensão, começamos a ter a média estatura de Cristo através do exercício constante da fé, do qual nós não gloriamos e antes glorificamos a Ele, porque Ele aperfeiçoa em nós como uma boa obra, do qual exalamos o bom perfume, e o Pai que está no alto dos céus recebe como um aroma agradável. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.